Graça e paz, amados. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Tá? Essa 18ª Semana Teológica, ela nasceu no coração de Deus. Aprove a Deus cada um de vocês está aqui. O convite foi dado por Ele. O centro dessa Semana Teológica é o próprio Deus, que se faz presente no nosso meio. Você viu que praticamente foi um culto feito aqui, com os louvores, a nossa adoração, as nossas ofertas. E agora estaremos diante da Palavra de Deus. Pastor Aurivan Marinho, dispensa qualquer apresentação. Por favor, amado, vem aqui. Pastor Aurivan Marinho, ele é pastor da Igreja Evangélica Congregacional em Campina Grande, conferencista de Recife. E estará expondo o tema hoje, a mente corrompida, tá? Que está em 1 Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 32. Então, estará sendo exposto a palavra de Deus, e o nosso pedido é que Deus o use com graça, com sabedoria e com poder, para que a palavra, ao sair da boca dele, atinja os nossos corações. Vamos orar? Vamos? Quem puder, fique de pé, vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, estamos aqui, Senhor, diante de Ti. E o Teu servo também, Senhor. Nosso irmão em Cristo, Aurivan, Senhor. Que o Senhor possa usá-lo para tocar, Senhor Deus, em coisas insondáveis no nosso coração. Que possa vir à tona, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Senhor, a Tua palavra descreve a Tua própria palavra como uma espada, Senhor. Que ela venha atingir e ela venha prosperar. Senhor, em nome de Jesus. Que haja poder, Senhor, nesse lugar. Poder de entender as Tuas verdades. Que possamos sair daqui com as nossas mentes transformadas. E que possamos todos juntos glorificar, exaltar o Teu nome. Seja bem-vindo, Pai, no nosso meio. Expõe a Tua palavra, usando o Teu servo. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade plena nesse lugar. Essa é a nossa oração, Pai, que fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, graça e paz. Amém. Um prazer estar com vocês aqui pela primeira vez. Quero agradecer ao pastor pelo convite e parabenizá-los pela conferência teológica. Os irmãos estão nessa caminhada aí há bastante tempo. E essa é uma proposta que desafia nós todos. Essa proposta da mente corrompida, que é o nosso primeiro tema, o tema dessa noite. Isso porque a gente sabe perfeitamente que a gente está vivendo uma época de muitas cosmovisões. E todas elas têm um objetivo de alcançar a nossa mente. E a grande questão é de que maneira nós vamos interpretar todas essas cosmovisões e a partir de quê? Então, eu quero ler essa passagem de Romanos capítulo 1, do verso 18 ao 32. Essa palestra, conforme nos foi proposto, ela se baseia no primeiro capítulo do livro do Greg Skinner, que fala sobre essa questão da mente. E o autor, então, ele trabalha esse texto de Romanos, capítulo 1. Vamos, então, observá-lo a partir dessa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 1, verso 18. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens,
que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações. E o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. Cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, o livro de Romanos, essa carta do apóstolo Paulo, é certamente uma das principais do Novo Testamento. Sua profundidade, sua riqueza é indispensável para a igreja. O fato é que aqui nós encontramos uma soteriologia, uma espécie de teologia sistemática sobre a doutrina da salvação. Porque logo de imediato, Paulo está falando sobre a questão do pecado. E para isso ele envolve os capítulos 1, 2 e 3, até o verso de número 20. E o propósito de Paulo aqui é mostrar que Deus encerrou todos os homens debaixo de condenação. Os gentios, mesmo tendo a revelação da natureza, andaram na contramão dessa revelação. Os judeus, tendo a lei da Torá, ainda assim também se tornaram desobedientes a Deus e não conseguiram andar de acordo com aquele padrão. Assim sendo, para que a glória não seja nem dos gentios nem dos judeus, Deus os encerra debaixo de condenação. A partir do versículo 21 do capítulo 3, Paulo apresenta então a doutrina da justificação, que compreende os capítulos 4 e 5. E a temática é uma só:
visto que o homem não pôde salvar a si mesmo, aprove a Deus enviar Jesus Cristo. E tendo ele tomado sobre si a nossa condenação, o nosso castigo, o nosso pecado, a justiça dele nos foi imputada. De modo que o mérito da salvação não repousa nem em gentios, nem em judeus. Porque ninguém, mediante suas próprias obras, poderá ser salvo, visto que essas obras, quando comparadas com o rigor e as exigências da lei de Deus, não passam de trapo de imundície. Nos capítulos 6, 7 e 8, Paulo trata, então, da doutrina da santidade. A maneira como o Espírito trabalha na vida do crente, para que ele seja, de fato, renovado dia após dia e pratique ele as obras do Espírito e viva como verdadeiramente deve viver todos os cristãos que são mais do que vencedores e que perseveram na fé porque estão debaixo da graça. Os capítulos 9, 10 e 11, o apóstolo Paulo vai falar como Deus soberanamente escolheu pecadores das trevas e então os conduziu para esse propósito soberano que é a salvação em Cristo Jesus. E a partir do capítulo 12, Paulo vai então agora rogar, desafiar, exortar, confrontar esses irmãos para que façam dessas verdades teológicas uma vida prática, de santidade, de novidade, aplicando isso para a vida. Portanto, em outras palavras, o crente estava absolutamente preso ao pecado. Ele era absolutamente controlado pelo pecado. Sua natureza era completamente corrompida. Sua mente só se inclinava para aquilo que era mundano e pervertido. Mas aprove a Deus alcançá-lo pela graça. E assim sendo, que ele viva, segundo essa graça, para o louvor da glória de Deus. Mas aqui nesse capítulo 1, Paulo está tratando basicamente da natureza pecaminosa. E o que fica muito evidente aqui é que o homem não é pecador porque ele peca, mas ele peca porque é pecador. Ou seja, o problema do homem não são os pecados que ele comete. O problema do homem, antes de tudo, é a natureza que ele a possui. Então, em outras palavras, significa dizer que mais do que frutos, nós somos uma árvore de pecado. E essa árvore produz frutos em abundância, todos eles contrários à lei de Deus. Ora, diante de uma cultura, como eu já mencionei, repleta de cosmovisões, ideologias, metanarrativas, em que as pessoas estão construindo suas próprias ideias, seus conceitos, teologias absolutamente divorciadas das Escrituras, filosofias de vida secularizadas, incompatíveis com a vida cristã, nós precisamos olhar para esse texto e para essa carta, de um modo geral, e perguntar que tipo de lentes nós vamos usar para enxergar e interpretar o mundo em que nós estamos vivendo. O tema mente corrompida cai perfeitamente nesse texto, por uma razão. Se estamos diante de uma guerra, essa guerra acontece sobretudo no campo da mente. O desafio nosso é preservar a mente, é manter a nossa mente firmada nas Escrituras, renovada pelas Escrituras, para que a gente tenha capacidade de discernir o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, aquilo que agrada a Deus e aquilo que é contrário às coisas de Deus. Do contrário, a gente vai pensar mundanamente, a gente vai pensar carnalmente, a gente vai pensar à luz das cosmovisões secularizadas. Mas para a gente pensar biblicamente e podermos dizer como Paulo, eu tenho a mente de Cristo, nós precisamos, então, ter uma cosmovisão que seja bíblica, para que a partir dela a gente interprete os fatos e os fenômenos que estão diante de nós. E é nesse sentido, queridos, que Paulo, então, ele expõe esse texto.
Paulo mostra nessa passagem como os homens distorceram a imagem e a verdade de Deus e, agindo de maneira irracional, se entregaram à idolatria. Em contrapartida, Deus os pôs debaixo de juízo, entregando-os às suas próprias paixões. A partir daí, o que temos é um ciclo vicioso marcado pelo domínio do pecado. Uma vez que o homem rejeita Deus e se introduz na prática da idolatria, Deus o entrega às suas paixões. E à medida que ele se entrega às paixões, mais distante ele se torna de Deus. Então é um abismo que conduz a um outro abismo. Uma vez inflamado por suas paixões, o homem passa a ter cada vez mais ojeriza a verdade de Deus. Ele rejeita a verdade de Deus e ele odeia a lei de Deus. Em síntese, o argumento de Paulo nessa passagem é o seguinte: Deus julga a humanidade pelo seu pecado, sobretudo pelo perverso mal de suprimir a verdade acerca de Deus, optando pela cosmovisão da idolatria, das paixões carnais e de tudo que contraria não apenas a lei de Deus, mas a lei da própria natureza. Não apenas a lei da Torá, a lei bíblica, a lei da revelação, mas também a lei da natureza. Ora, como se dá esse julgamento? O texto diz que Deus entrega o homem ao seu próprio pecado. E o que seria esse pensar corrompido? Por que Deus entrega o homem ao próprio pecado uma vez que ele está com a mente corrompida? Basicamente, o que o texto quer colocar aqui, por corrupção de mente, ou por mente turva ou cega, é o fato de que o homem distorceu a verdade de Deus. E distorceu não apenas a verdade de Deus, mas a verdade acerca de Deus. E aí ele colocou no lugar de Deus uma outra imagem, uma outra figura. Ora da criatura, ora do homem enquanto criatura, ora dos animais. Mas veja que desonra ele praticou contra Deus. Ele tirou a imagem de Deus, ou tirou a verdade sobre Deus, e colocou alguma coisa que não corresponde a quem Deus é. E a partir daí, então ele se volta para as suas paixões, paixões desonrosas e vergonhosas. Qual o resultado de tudo isso? No fim das contas, eles se tornaram depravados. Absolutamente depravados. E o texto diz que, apesar de estarem nesse estado de depravação, eles ainda têm uma consciência de que tais coisas, tudo aquilo que eles praticam, os torna dignos de condenação. Mas eles não têm mais freios. Eles não sabem como retornar, nem querem retornar. Eles recusam a retornar a Deus. Porque eles amam o pecado, são escravos do pecado e estão debaixo do seu domínio. Assim sendo, eu queria abordar alguns pontos aqui que podem resumir essa fala do apóstolo Paulo dirigida à igreja em Roma. Em primeiro lugar, qual é o problema que nós encontramos aqui? Em primeiro lugar, é a recusa do conhecimento de Deus. Preste atenção. O problema número 1 é que os homens rejeitam o conhecimento de Deus. E em lugar do conhecimento de Deus, eles constroem um outro conhecimento e eles chamam esse conhecimento de verdade. Isso é muito próprio da pós-modernidade. A pós-modernidade não aceita uma verdade absoluta, rejeita a verdade absoluta, relativiza a verdade absoluta e constrói sua própria verdade. Então veja o que está aqui nos versos 18 em diante. Vamos avaliar, observar os versos 19
até o 22, já partindo da segunda parte do verso 18. Diz assim: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Qual é a impiedade e qual é a injustiça que os homens praticam? Que impedem a verdade pela sua injustiça. Impedem a verdade pela sua injustiça. Ou seja, eles fazem qualquer coisa para impedir que a verdade seja anunciada, pregada. Eles fazem qualquer coisa para impedir que a verdade de Deus prevaleça. Há toda um modus operandi para desconstruir a verdade. E aí o que é dito? Que essa verdade é uma tradição religiosa, é um subproduto de uma cultura ultrapassada, e que é preciso abandonar esses velhos costumes ou esses velhos tabus e viver um novo ensino, uma nova verdade, uma nova escala de valores. É isso que é pregado abertamente, sobretudo no contexto, muitas vezes acadêmico, mas também no mundo artístico, das novelas, dos filmes, da literatura, das músicas. Tudo que se constrói hoje tem um objetivo: desconstruir a verdade. Isso me faz lembrar de um filósofo chamado Auguste Comte, em que ele pregou um modelo de sociedade baseado na filosofia chamada do historicismo, que era uma ideia de uma sociedade progressiva e contínua. E o historicismo de Auguste Comte partia de três perspectivas: de que a humanidade ela passa por três fases. Lá nos primórdios da antiguidade, a humanidade foi infantil. Com o advento do cristianismo, a gente entrou numa era mais metafísica, e o homem estava vivendo, a juventude. Mas, finalmente, com o advento do iluminismo, do racionalismo moderno, o homem chegou à sua condição de adulto. E ele dizia abertamente: agora sim, a sociedade vai se libertar de tudo que é fé, revelação, Deus, sobrenatural, e o homem vai construir a própria história a partir da razão. Isso é ser adulto. Nada de recorrermos à idade da infantilidade ou da juventude. É preciso viver como adulto. E só há uma coisa que impede que a gente alcance essa maioridade, essa condição de autonomia e de supremacia. É Deus. Tira Deus da história. Tira o cristianismo. Tira a fé. Tira a revelação. E o homem dependa da razão. E pela razão, construa um mundo melhor. E é daí, então, que vem todo o iluminismo, toda a tese iluminista paira dentro desse contexto, e a ideia é do homem como um super-homem, autônomo, que vai construir a própria história, com seus valores, com a ciência, com a tecnologia, com o saber e com o conhecimento. Então, assim, quando a gente ouve falar disso hoje, a gente se escandaliza. Isso tem muito tempo. Isso é desde a virada do século XVII para o século XVIII. Que esse modelo de comportamento começou a imperar. Mas que se diga, desde que o homem é homem, desde que a serpente apareceu no deserto, que há uma proposta para se rejeitar o conhecimento de Deus em detrimento de um outro conhecimento. Então, esse é o primeiro ambiente onde se constrói a tese de que o conhecimento de Deus é questionável e que ele deve ser suprimido e que, em lugar desse conhecimento, você põe algo novo. A serpente trabalhou essa desconstrução. Auguste Comte e todos os demais filósofos que defendiam esse tipo de conhecimento também pregaram isso. E hoje nós estamos diante da popularização dessas teses. Porque isso, então, se populariza, como eu disse, através de livros, de filmes, de novelas,
o professor na sala de aula, e isso vai se tornando comum diante de nós. Mas o que o texto diz é que diante de Deus, isso é visto como impiedade, como injustiça, porque os homens usam esse conhecimento para impedir a verdade e colocar no lugar da verdade a injustiça. Agora veja o verso 19. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Presta atenção, Deus é um Deus oculto. Ninguém o pode conhecer. Deus transcende céus e terra. Ele é absolutamente inatingível. No entanto, esse Deus transcendente decidiu se revelar. Decidiu dar-se a conhecer. E no primeiro momento, a revelação é a criação. Deus se utiliza da criação. A criação é uma espécie de outdoor, em que lá Deus publiciza seus atributos. Para que os homens vejam que existe um Criador por trás da criação e de todas as criaturas. Então o texto diz no verso 9, pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifesta. Ou seja, esse conhecimento aqui não era suficiente, o conhecimento da criação. E esse conhecimento também não era salvífico. Mas esse conhecimento poderia produzir no coração do homem, na pior das hipóteses, temor. E ele poderia se voltar para Deus entendendo que o Deus que criou todas as coisas deveria ser adorado, deveria ser temido e deveria receber louvor e gratidão. Mas aí o verso 20 diz o seguinte: pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Aqui precisamos observar o seguinte: o problema do homem não é simplesmente ignorância, a ausência de conhecimento. Não é isso. O problema do homem é que ele deliberadamente, intencionalmente decidiu recusar o conhecimento que Deus lhe ofereceu. Num primeiro momento, na criação, depois nós sabemos, o da revelação. Não importa qual é a fonte, todas as fontes são recusadas, são rejeitadas, porque o homem rejeita o conhecimento de Deus, porque ele não quer o Deus que se apresenta nesse conhecimento. Essa é a questão. A razão por que deliberadamente os homens rejeitam o conhecimento acerca de Deus é porque eles não querem esse tipo de Deus que a criação apresenta ou que as Escrituras apresentam. Eles querem um Deus diferente, criado por eles mesmos, segundo a sua própria imagem e semelhança. Mas esse verso 20 diz que os atributos invisíveis de Deus ganham visibilidade a partir da criação. Em outras palavras, é impossível que você olhe para a ordem criada e não perceba que há um Deus criador, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o temor. Mas não querendo glorificar esse Deus, ou temer e servir esse Deus, eles rejeitam esse conhecimento quando deveriam absorvê-lo. O verso 21 diz, porque mesmo tendo conhecido a Deus, perceba, o texto não diz que eles não conhecem a Deus. Diz, mesmo tendo conhecido a Deus, e mais uma vez eu ressalto, um conhecimento limitado, já que o conhecimento pleno está na revelação bíblica, mesmo sendo limitado esse conhecimento, isso os torna indesculpáveis, como diz o versículo anterior, porque esse conhecimento era suficiente para que eles pudessem se render diante de Deus. Aí veja o verso 21. Não o glorificaram a Deus,
não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. A ideia dessa palavra, fúteis, segundo o Skinner, ela normalmente é usada na filosofia grega para atribuir uma ação contra a divindade. Então, no grego, essa palavra fúteis é alguém que exerce uma ação deliberada contra a divindade. Claro, lá no mundo pagão, contra qualquer divindade. Paulo está usando essa palavra aqui para dizer que esses atos desses homens rebeldes, que se recusam a enxergar Deus pelo conhecimento que Deus ofereceu, é um ato deliberadamente contra Deus. Portanto, todo pecado é primeiramente uma ação contra Deus. É uma afronta, é uma ofensa contra a santidade de Deus e contra a sua lei. E é isso que Paulo quer ensinar aqui ao usar esse termo. Mas Paulo diz que eles rejeitam a revelação presente na criação, o conhecimento de Deus, os atributos de Deus que se tornam visíveis, e preferem construir o seu conhecimento baseado em especulações. Isso é uma questão que eu penso que entrou na igreja. Porque as coisas que estão mais claras nas Escrituras hoje não nos interessam mais. A gente está sempre especulando e construindo os nossos conceitos e as nossas ideias à margem das Escrituras. Vou dar um exemplo. Você põe um jovem no gabinete para dar um aconselhamento. E você trata de uma determinada questão, não importa qual seja, mas você o faz à luz das Escrituras. E você então o confronta, o exorta e diz, isso é pecado, e você não pode continuar. E ele diz, olha, mas eu tenho uma opinião diferente. O que ele está dizendo? Eu tenho a minha construção, e a minha mente não é guiada pelas Escrituras, mas pelo conhecimento que eu construo. A minha opinião e o meu conceito é o que importa. Vamos pegar um outro exemplo. Você põe um casal que está passando por uma crise no casamento e diz, olha, vocês estão pensando em se divorciar? E eles dizem, sim, não tem mais solução. E aí você diz, mas não há base bíblica para o seu divórcio. Ele diz, não, mas eu penso diferente. Eu não tenho mais felicidade nesse casamento, eu estou em busca da felicidade, e, portanto, eu não posso mais permanecer casado com essa mulher ou com esse homem. Então, observe que, nesse caso aí, claramente, as Escrituras não é norma, não são normas de fé para a vida deles. Porque eles têm um desejo, eles têm uma decisão, ou têm uma opinião, e isso está acima das Escrituras. E isso tem fragilizado a igreja. Isso tem feito com que o nosso cristianismo seja muito fraco diante da própria sociedade. Ok. O verso 22. Por que é que Deus se revelou na criação, apresentou os seus atributos, deu o conhecimento de si mesmo, e o homem preferiu não atentar para esse conhecimento? Não o glorificou como Deus, não o honrou, não o glorificou. Por quê? O verso 22 diz, esse homem se considerou mais sábio do que Deus. Observe que por detrás desse processo de desconstrução da verdade, você está diante de uma humanidade que acha que sabe mais do que Deus e que confia mais na sua verdade do que na verdade de Deus, que dá mais ouvido à sua ideologia ou à sua filosofia de vida do que às Escrituras.
E, portanto, o problema aqui é soberba, orgulho. O problema aqui é que o homem se tornou malignamente egocêntrico. E volto a dizer, o pecado aqui é o pecado do jardim, porque o que está sendo descrito aqui é o legado número 1 que a queda de Adão e Eva deixaram no jardim. Ou seja, uma natureza completamente inclinada para o pecado, que se recusa a aceitar a Deus, a verdade de Deus e acerca de Deus. Portanto, eles não o glorificaram como Deus, diz o verso 21. Pelo contrário, não lhe deram graça. Aqui, a ideia é que eles não foram gratos, foram tomados por uma profunda ingratidão. E Sêneca, um filósofo grego, dizia que o maior pecado que alguém pode cometer é a ingratidão. Ele chegava a dizer que esse é um mal ou um vício pior do que o adultério, do que a tirania, do que o homicídio. E ele entendia que da ingratidão é que decorria todos os outros males. Ora, nós não pegamos essas palavras do Sêneca como sendo absoluta verdade, mas nos lembramos de uma coisa. Para que é que Deus criou o homem? Para o louvor da sua glória. Na hora que o homem se recusa a reconhecer que Deus é Deus e a glorificá-lo como Deus, ele então constitui um Deus no lugar de Deus, nem que esse Deus seja ele mesmo. E essa é a grande questão. Assim, meus queridos, é que o homem constrói, então, passa a ter uma mente completamente corrompida. Agora, você observe que eles recusam o conhecimento de Deus, mas esse é a grande proposta das Escrituras. Por exemplo, Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O conhecimento de Deus é o caminho da libertação. Mas o homem prefere suprimir a verdade de Deus e colocar alguma coisa em seu lugar. A maioria dos pensadores antigos atribuía que as paixões corrompiam os pensamentos da razão. A razão deveria controlar as paixões. Era basicamente isso. Você vai ler, por exemplo, sobre o estoicismo. Eles acreditavam o seguinte: só há uma maneira de você controlar as paixões, pela razão. É preciso submeter as paixões debaixo da razão. A razão é que tem que doutrinar as paixões. É que tem que exercer liderança. E eles entendiam o seguinte, que a razão em si é virtuosa. E as paixões são corrompidas. Se você conseguir controlar as paixões, você será uma pessoa virtuosa. O cristianismo não pensa assim. Porque para o cristianismo, o homem está corrompido tanto nas paixões quanto na própria razão. Os pensamentos do homem, aquilo que ele organiza, que ele projeta para si mesmo, são coisas pecaminosas. Então, o caminho não é simplesmente a razão controlar as paixões. O caminho é que tanto a razão quanto as paixões precisam de regeneração, de transformação. É por isso que, na linguagem de Jesus, o homem precisa nascer de novo. E não é apenas uma questão de que ele vai nascer de novo nas emoções, nos sentimentos, nas paixões. Ele precisa nascer de novo na sua essência. A sua natureza é caída e corrompida, e ele precisa ser recriado para que ele seja uma nova criatura. Então, quando Paulo, por exemplo, diz que aqueles que consideravam sábios se tornaram loucos e escravos da paixão, Paulo está mostrando exatamente que a razão não é suficiente. Os filósofos achavam que bastava doutrinar a razão para que exercitar bem a razão para que pudesse alcançar essas virtudes. Mas a virtude não está nem na razão nem na paixão. A virtude está no Espírito Santo. Ele precisa controlar o nosso ser para que a gente possa produzir um novo fruto
e um fruto que agrada e glorifica a Deus. Meus irmãos, quando você olha para essa passagem, você observa que o que acontece aqui, então, é um desvio teológico. Um desvio teológico, porque o homem recusa a receber o conhecimento de Deus e ele se utiliza da sua sabedoria para construir um outro conhecimento e, portanto, esse conhecimento ele é naturalmente um desvio, porque entra em choque, entra em atrito com a verdade de Deus. Qual é o problema do desvio teológico? Primeiro, que ele impede que nós cultuemos o Deus verdadeiro. Mas, segundo, o desvio teológico nos leva ao desvio moral. À medida em que o homem rejeita Deus, ele passa a rejeitar os valores morais e ele constrói uma moralidade absolutamente contrária ao Evangelho. O que estou dizendo é que há muitas pessoas que caem no liberalismo moral porque caíram no liberalismo teológico. Mas também o contrário é verdadeiro. Há pessoas que, depois de cair no liberalismo moral, no declínio moral, ele tem uma necessidade de negar a verdade teológica para poder justificar o seu pecado. Então, é como se dissesse, a Bíblia já não serve para mim do jeito que está. Eu preciso mudá-la para que ela se adapte a mim e eu possa, então, dizer que o que eu estou fazendo não está errado. São dois abismos. E esses dois abismos estão aqui. Num primeiro momento, eles negam a verdade teológica, constroem uma outra verdade. E qual é a outra verdade que eles vão construir? Eles vão construir um Deus que permite a eles andar em todo tipo de pecado. Havia uma denúncia por parte dos filósofos gregos de que algumas pessoas contavam histórias imorais sobre os deuses para justificar os seus pecados. Então elas diziam, olha, se os deuses não conseguiram fugir de práticas desse tipo, por que eu consigo? Não é à toa que o culto aos deuses do paganismo era marcado por orgia, por todo tipo de bebedice, de glutonaria. E teoricamente, os deuses pediam aquilo. Na realidade, era um pretexto. Eles construíam esse tipo de doutrina, esse tipo de religiosidade absolutamente libertina para poder justificar os seus pecados. Agora, quando você vai para a Bíblia, quem é o Deus do cristianismo? É um Deus santo, santo e santo. Que não podemos adorá-lo de qualquer jeito, que não podemos servi-lo de qualquer jeito, que não podemos viver de qualquer jeito. Então, porque Deus é santo, Ele quer que o seu povo seja santo. É absolutamente natural e compatível que as pessoas que servem deuses que não são deuses, deuses que de fato não tem nada a ver com Deus verdadeiro, que essas pessoas vivam de acordo com sua própria divindade. Nesse sentido, as pessoas se tornam aquilo que elas adoram. Se você adora um Deus santo, que você seja santo. Mas aqueles que adoram um Deus corrompido, que de fato vivam de acordo com sua própria divindade. E é o que acontece. Então, a segunda questão que eu quero destacar aqui é o que está nos versos 23 e 25, que é o que chamamos de a insensatez da idolatria. Depois de recusar o conhecimento de Deus, eles mergulham na idolatria mais insensata possível. Olha o verso 23. Substituíram a glória do Deus incorruptível
por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Agora o 25. Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Observe o que o texto está dizendo no verso 23. Eles substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível. E o verso 25, substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Foi o que eles fizeram. Primeiro, eles tiram um Deus e colocam uma outra imagem no lugar de Deus. E aí você pode ter em mente um exemplo bíblico que retrata bem isso. O povo de Israel no deserto. Deus havia tirado o povo do Egito de uma maneira poderosa e miraculosa. De repente, Moisés está no monte, 40 dias, está demorando, o povo age de maneira pragmática e imediatista. E eles dizem, Moisés está demorando e a gente precisa fazer alguma coisa, porque a gente está aqui meio que órfão de liderança e de divindade. Deus nos abandonou, a gente não tem o que fazer. Então vamos construir alguma coisa. E eles construíram um bezerro de ouro. Ora, isso era um costume dos egípcios. Projetar a divindade através de imagens de animais. Isso já não era um costume dos gregos e romanos. Os gregos e romanos tinham uma tendência mais de usar o homem para projetar a imagem da divindade. Mas os egípcios tinham esse costume. Israel aqui toma emprestado uma prática que eles viram lá no Egito, possivelmente participaram de algum culto dessa natureza e utilizam em pleno deserto. E é interessante que quando eles levantam o bezerro de ouro, eles dizem assim, amanhã vai haver festa. E eles oferecem sacrifício, holocausto, cantam, dançam. Ou seja, traz os elementos do culto a Deus, introduz naquele culto e diz, está aí o teu Deus que te tirou do Egito. Aqui eu quero que vocês percebam uma coisa. O verso 23 está dizendo que eles substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes a de animais. O que é que eles estão fazendo aqui? Eles estão quebrando o segundo mandamento. Por que é que Deus, no segundo mandamento, proibiu que qualquer um de nós faça qualquer tentativa de reproduzir Deus através de qualquer imagem? Porque todas as vezes que você for tentar reproduzir o Deus incorruptível, glorioso, transcendente e poderoso, através de uma imagem, o máximo que você vai conseguir fazer é reduzi-lo a um ídolo. Porque nenhum de nós poderá reproduzir o Deus vivo através de uma imagem. Ora, eles transformaram Deus na imagem de um animal e disseram, está aí o teu Deus que tirou do Egito. Observe que eles ali necessariamente não estão quebrando o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é quando você coloca um Deus no lugar do Deus verdadeiro. Mas o segundo mandamento é quando você tenta projetar o Deus verdadeiro através de uma imagem. Aí você está quebrando o segundo. Agora, é claro, na hora que você projeta Deus através de uma imagem, e aquela imagem não consegue reproduzir Deus, você já não estará adorando a Deus, estará adorando um ídolo. Aí você quebra também o primeiro mandamento. E é por isso que Deus é contrário a qualquer tipo de imagem. Porque ela apequena Deus, ela reduz Deus a uma construção humana. A única imagem que Deus colocou na terra para reproduzir a glória dele é o homem.
Quando Deus criou todos os seres, ali no capítulo 1, pode observar, Deus criou cada ser segundo a sua espécie. Mas o texto não diz que Deus criou o homem segundo a sua espécie. Porque o homem não está aqui para refletir a sua espécie. O homem está aqui para refletir a glória de Deus. O cão vai refletir sua espécie. O cavalo vai refletir sua espécie. O peixe a sua espécie. As aves a sua espécie. E o homem vai refletir a glória de Deus. É claro que o pecado entrou e toda essa imagem de Deus no homem foi ofuscada, distorcida pelo pecado. Mas Cristo veio para reconstruir essa imagem. E é por isso que o termo nova criatura significa nova criação. Se em Adão tudo caiu, em Cristo, segundo Adão, tudo está sendo redimido. Você e eu estamos aqui para reproduzir a imagem de Deus, a glória de Deus. Nós não estamos aqui para reproduzir a espécie humana, no sentido de refletir, no sentido de glorificar. Eles estão fazendo exatamente o contrário. Eles estão reduzindo Deus a uma imagem. Agora veja o verso 25, mais uma vez. Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. O problema aqui agora é outro. Depois de construir uma imagem e colocar no lugar de Deus, eles agora suprimiram a verdade acerca de Deus. Ou seja, eles disseram em outras palavras, esse Deus aí não existe. Essa verdade acerca de Deus é falsa. Deus não é esse Deus. Deus é outro Deus. E é esse que nós construímos. Sabe, irmãos, eu penso que temos um trabalho muito grande nessa geração, que é de redescobrir o Deus das Escrituras. A religião no Brasil cresceu assustadoramente. O número de igrejas evangélicas se multiplica em toda parte. E o que não falta são pessoas confessando Deus. A grande questão é, converse com essas pessoas e procure saber quem é o Deus que elas creem. E você vai descobrir que elas estão suprimindo a verdade acerca de Deus. O texto aqui não está falando da verdade de Deus como aquilo que foi revelado nas Escrituras, mas a verdade sobre quem Deus é, acerca de Deus. Eu vou dar só um exemplo para você de uma historinha que eu gosto de contar, porque ela foi verdadeira e aconteceu comigo. Só dar um exemplo. Uma vez eu estava conversando com uma senhora, e ela disse, olha, esses dias eu coloquei Deus no canto da parede e reivindiquei os meus direitos. Ela disse, Deus, cadê você? A pergunta é, essa mulher, que é uma crente, e que se dirigiu a Deus com esse tipo de comportamento, ela está falando do Deus da Bíblia ou de um Deus que ela criou, que é segundo a imagem do homem? Então, é nesse sentido que eu estou dizendo, é preciso redescobrir o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, todas as vezes que alguém se deparou com ele, jamais pensou em encurralá-lo em algum lugar. Olhe para Isaías no capítulo 6. Olhe para o povo de Israel quando esteve diante do Monte Sinai. Fala tu, Moisés, com ele. Olha para João no Apocalipse, se prostrando. Olha para Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Todas as vezes que alguém se deparou com o Deus verdadeiro,
Ele se prostrou na presença desse Deus, por saber que esse Deus era extremamente glorioso. Assim sendo, quando alguém diz isso, alguém está trazendo uma visão pagã para dentro do cristianismo. Porque observe, por exemplo, a prática sobre o Santo Antônio casamenteiro. Qual é a ideia? A moça não casa, a coisa está difícil, o prometido não aparece. Aí ela pega o Santo Antônio e vira ele de cabeça para baixo. E põe ele de castigo, até que o santo lhe dê um marido. Aí tudo bem, eu vou entender que se faça isso com o Santo Antônio casamenteiro. Eu só não sei se ele vai dar o marido, acredito que não. Agora, que você ponha o Santo Antônio de cabeça para baixo, eu vou entender, mas você não pode agir assim em relação ao Deus Todo-Poderoso. Senão você está incorrendo nesse pecado do verso 25. Substituir a verdade de Deus pela mentira e achar que o Deus da Bíblia ou o Deus do cristianismo é um ídolo produzido pelas suas mãos e que assim você termina, sabe o quê? É adorando a criatura em lugar do Criador. Porque o que está no centro aí não é Deus, é o seu ego. Esse Deus está a serviço de você e não é você que está a serviço dele. Quem dá as ordens não é Deus, é você. Você que exerce soberania sobre ele. Mas esse Deus aqui, o Deus da Bíblia, ele não se presta a esse papel. Ele é o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Assim sendo, é que a idolatria é insensatez. Ao corromper a imagem de Deus, construindo uma outra imagem, o homem acabou corrompendo a imagem de Deus dentro de si. Antes, ele agia de acordo com o Deus que o criou segundo a sua própria imagem. Mas agora, ele age a partir do fato de que, tirando Deus de cena e colocando um Deus criado por ele mesmo, ele passa a agir de acordo com esse Deus que não tem valor, que não tem moral, que não tem ética, que não tem espiritualidade, que não tem nada. Se cumpre, então, o Salmo 115, verso 8. Tornem-se semelhantes a eles aqueles que o fazem, e todos os que neles confiam. Veja que a maldição posta por Deus diante do idólatra é que ele se torne semelhante aos seus deuses. E como é que são os seus deuses? Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Ouvidos, mas não ouvem. Narinas, mas não cheiram. Ou seja, o Deus do paganismo é um Deus morto, e mortos se tornam todos aqueles que o adoram. Agora, se esse Deus é um Deus permissivo, que permite todo tipo de pecado, pecaminosos, depravados se tornam todos aqueles que adoram esses deuses. E é isso que eles fazem, eles constroem a ideia de um Deus que permite tudo, que não é santo, que é relativista, e, no entanto, é assim que eles vivem. Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Quem é o nosso padrão é Deus. Mas se o homem desonra Deus, ele vai desonrar a si próprio e vai mergulhar na decadência do pecado. Ou seja, o homem, em seu pecado, ele deseja produzir uma divindade que lhe seja conveniente às suas próprias paixões. Daí um filósofo grego disse o seguinte: quando os mitos não são desacreditados, podem tornar-se conselheiros de atos perversos. Ou seja, é preciso desacreditar desses falsos deuses. Caso contrário, eles se tornam conselheiros de práticas perversas. Bom, terceiro lugar. Terceiro lugar é que Deus promete julgar e condenar todos aqueles que se enveredam pelo caminho da idolatria e do pecado. O verso 18
começa dizendo: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. A ideia é, o homem está aqui na terra, ele faz, casa e batiza, mas Deus está no céu, vê tudo, e de lá ele ordena a sua sentença. E aqui há 3 versículos que falam da sentença de Deus. Observe. Primeiro, o verso 24. E por isso o quê? Por eles ter substituído a glória de Deus por imagens de seres corruptíveis. E por isso Deus os entregou à natureza sexual, à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações para desonrarem seus corpos entre si. Primeira punição aqui prevista. Deus os entregou à impureza sexual para viverem de acordo com os desejos ardentes de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. A ideia aqui é o seguinte: teologicamente, ou espiritualmente, eles desonram a Deus. Como consequência, moralmente falando, eles desonram agora os seus corpos. Essa é a sentença. A ideia aqui é de um castigo apropriado ou proporcional ao próprio pecado. Vocês entendem por que essa sociedade está do jeito que está? Primeiro o homem mergulhou na idolatria, depois Deus o entregou à impureza moral. E, portanto, a tragédia moral dessa sociedade decorre da tragédia espiritual. E aqui preste atenção. Às vezes você vê alguém, é o seu vizinho, é o seu patrão, é alguém que trabalha com você, e ele é devasso, ele é pervertido, ele é corrompido, e você diz: rapaz, eu não entendo. Eu sirvo a Deus com integridade e eu não consigo prosperar, eu passo por dilemas, tenho enfermidade na família, e o ímpio está lá prosperando, aquela crise do salmista, Salmo 73, crise profunda. Sabe por quê? Porque nós achamos que juízo de Deus ou ira de Deus é quando Deus tira o carro, a casa, a saúde e os bens das pessoas. Aí você diz: Deus está julgando. Botou na cama, tirou o emprego, deixou ele sem carro. Necessariamente não. O texto está mostrando aqui que a maior manifestação do juízo de Deus não é quando Deus tira essas coisas, é quando Deus entrega o homem ao seu próprio pecado. Em outras palavras, Deus tira os freios e Deus diz: vá, faça o que o teu coração está pedindo. Se entregue e lance-se ao pecado com toda a força. Quem é sujo, se suje mais. Quando Deus faz isso, Deus está dizendo: vá, que eu vou te pegar lá no final. Agora, você sabe o que Deus faz com o crente? O crente não pode fazer qualquer coisinha que Deus já está disciplinando. Por quê? Porque Deus disciplina quem ama. Porque Deus te rodeia, Deus te cerca, Deus coloca pessoas para te exortar, Deus coloca olhos para te enxergar. E você diz: como é que pode? Só porque que eu fiz isso? Já vão me disciplinar, já estou sendo corrigido, punido. Porque Deus, ele faz isso exatamente para te frear. Se ele não colocar freios com toda a velocidade, você corre para o pecado. Agora olha o verso 26, a segunda vez que Paulo vai usar esse mesmo verbo. Por isso Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. O texto está mostrando agora que depois de um abismo, eles estão no outro abismo. Paulo aqui está usando uma expressão muito interessante. Eles substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza.
Antes, ele colocou, no verso 23, no 24, aliás, que essas pessoas são tomadas por um fogo ardente. Elas se envolvem nesse tipo de pecado, porque é como se isso estivesse inflamando. Sabe aquela lenha seca que está queimando, e você percebe que o fogo está inflamado? A ideia aqui dessas pessoas é que elas estão inflamadas pelas suas próprias paixões, à medida em que Deus as entregou. Aí você diz, mas pastor, e elas não são pecadoras? São pecadoras entregues ao pecado. É uma dupla maldição. É como se a Bíblia diz que Deus produz cegueira. Lembra-se que Jesus veio e ninguém conseguia enxergar o que ele estava dizendo. E era juízo de Deus sobre Israel. Ninguém entendia o que ele estava pregando. Juízo de Deus. Porque o que é o juízo de Deus? É Deus fazer com que um surdo fique ainda mais surdo. Um cego se torne ainda mais cego, espiritualmente falando. E é isso que está acontecendo aqui. Agora veja esse verso 26. Diz, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. O que Paulo está colocando aqui é Gênesis capítulo 1. Deus criou macho e fêmea. E essa é a ordem natural das coisas. Ele está usando o princípio da criação como um padrão para as relações sexuais. Então, preste atenção. Gênesis 1, Gênesis 2, sempre serão padrão normativo em relação às questões que são tratadas ali. É por isso que os teólogos liberais têm uma grande necessidade de desconstruir os primeiros capítulos do Gênesis. Porque se Deus não criou, se Deus não é o Senhor da criação, então não tem nada. Se Deus não criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, não tem questão moral. Se o homem não pecou e não caiu, ele não precisa de redentor. Tudo passa ali por aqueles primeiros capítulos. E aqui ele está exatamente dizendo, olha, de acordo com a ordem natural das coisas, de acordo com a própria natureza humana, os papéis aqui do homem e da mulher estão sendo invertidos por causa das paixões inflamadas. E o verso 26 é o terceiro julgamento. 28, aliás. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. E aqui já não é mais uma questão somente de homossexualidade. Veja, são pecados que às vezes estão dentro da igreja. Os versos 29 em diante, de cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, ou seja, isso aqui é uma fábrica produzindo em altíssimo grau. O coração humano é um esgoto. É por isso que quando Paulo descreve esse coração humano no capítulo 3, ele diz, lá tem peçonha, é corrompido, não há bem algum, todos se corromperam. A ira de Deus se manifesta contra os homens, entregando-os ao pecado, para que depois eles se tornem indesculpáveis diante do trono de Deus. Finalmente eu concluo, dizendo em quarto e último lugar, que esse texto nos mostra que uma mente corrompida é uma tragédia. O que é uma mente corrompida aqui? É aquela que recusa o conhecimento de Deus e constrói o seu próprio conhecimento em nome de uma suposta sabedoria, o que na realidade é loucura. Com base nesse conhecimento, rejeita a verdade acerca de Deus, substitui Deus pela imagem de homens ou de animais, e Deus então os entrega ao pecado, e eles que eram corrompidos se tornam mais corrompidos, depravados e deploravelmente caídos em sua decadência moral. E aí, meus irmãos, qual é o contraponto disso aqui? O contraponto
é que Paulo quer nos mostrar aqui que há uma diferença básica entre o cristão regenerado e o ímpio. O ímpio é alguém que rejeita a verdade de Deus e a mente se torna corrompida. E o crente é alguém que se utiliza da verdade de Deus, Romanos 2:2, para renovar a sua mente. O ímpio, ao rejeitar a verdade de Deus, ele não consegue mais discernir nada. Fica tudo turvo e obscuro. Trevas, cegueira. Mas o crente, pela verdade de Deus, renova a sua mente e sabe discernir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, o que Paulo está mostrando é que o ímpio pensa de acordo com a sua mente corrompida, mundana, carnal e maligna, e o crente pensa de acordo com uma mentalidade bíblica. A mentalidade do crente é bíblica, ou seja, ele pensa biblicamente, ele argumenta biblicamente, ele discerne biblicamente, e assim ele tem a mente de Cristo. Ora, o que significa ter a mente de Cristo? Significa dizer que, ao pensar biblicamente, aqui a mente de Cristo está revelada, ou seja, a vontade de Cristo, a palavra de Cristo, os desejos de Cristo estão revelados aqui. Quando eu penso biblicamente, eu passo a pensar como Cristo. Eu passo a pensar como Cristo. E aí eu posso dizer, eu tenho a mente de Cristo. Glória a Deus. A fé, segundo Paulo, é então o distintivo que diferencia o cristão do não cristão. Porque o cristão confia na palavra de Deus e aceita. O não cristão é incrédulo, rejeita e suprime a verdade de Deus. E por isso, qual é a saída? Versos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Enfim, essa revelação natural não é suficiente para salvar, mas é suficiente para tornar o pecador indesculpável diante do tribunal de Cristo. Em contrapartida, a salvação está nas boas novas do Evangelho. Aquele que crê será justificado, será salvo, terá uma mente renovada, pensará biblicamente, fará a vontade de Deus, porque será capaz de discernir as coisas espirituais pelo Espírito de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos livre da mentalidade desse século, mas que Deus nos dê uma mente baseada na fé, que é o tema de amanhã.